Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos marcando esse encontro nesse dia 6 de dezembro do ano de 2020 para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Queridos, como crescemos nesse último mês, de novembro, com a ministração dos nossos queridos irmãos. Confesso a vocês que eu aprendi muito com eles, na ministração da Marilene, do Marcos, da Adriana, do Elis e da Thaís, pensando sobre vencendo as adversidades da vida. Eu precisava desse tempo, de ouvir os nossos irmãos, poder aprender, a poder deixar dentro do meu coração registrado coisas preciosíssimas que me ensinaram na palavra como vencer a adversidade. E chegamos a esse domingo, dia 6 de dezembro do ano de 2020, primeiro domingo de dezembro, E nós louvamos ao Senhor porque até aqui Ele nos ajudou, por isso nós chegamos, por isso nós estamos tendo a oportunidade de viver esse último mês do ano de 2020. Que venha 2021 com o povo de Deus preparado na palavra, aprendendo, entendendo a necessidade de ouvir e praticar a palavra para que tenhamos mudanças e transformações como estamos aprendendo nas quartas-feiras. Pois bem, mas vamos então à nossa lição 10 dessa revista maravilhosa, Vencendo as Adversidades, e hoje nós vamos ver a seguinte lição: vencendo a adversidade. Quando a adversidade é a incredulidade. Vou repetir o tema. Quando a adversidade é a incredulidade. E hoje nós vamos estudar sobre o personagem, o profeta Isaías. Gostei muito que essa lição ela caiu para mim nesse domingo, porque é um assunto que eu venho refletindo muito, a incredulidade. Nós fomos trabalhados sobre ela no encontro dos jovens através do pastor Sullivan, e Deus desde aquele momento tem falado muito ao meu coração sobre a incredulidade, que é a falta de crer. E hoje nós vamos estar meditando sobre isso, a falta de crer, quando não conseguimos crer. Nesse contexto, nessa lição, quando a adversidade é a incredulidade, nós vamos ver dois momentos em que a incredulidade ela é muito perigosa. Quando pessoas não acreditam em nós, isso se torna uma grande adversidade, e quando nós não cremos em Deus, quando nós não conseguimos crer na força do poder do nosso Deus. Eu tenho refletido muito sobre o texto de Marcos capítulo 9, quando fala um texto que eu até postei no grupo, postei para os irmãos, ajuda-me na minha incredulidade, esse versículo. E nós vamos estudar esse contexto desse versículo de Marcos 9, 24, daqui a pouquinho, pensando sobre esse pedido. E essa será a nossa oração nesse dia. Pai, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, Pai, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Então vamos pensar um pouquinho sobre o tópico 1, que é a quando não acreditam em nós. Quando pessoas duvidam de nós. Quando a adversidade que nós precisamos enfrentar é a incredulidade das pessoas na nossa pessoa, quando deixam de crer em nós. Aí no primeiro tópico está escrito assim: em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. E é esse contexto que nós vamos ver no nosso texto básico de Isaías, capítulo 53. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 53, já que o nosso personagem bíblico de hoje é o profeta Isaías. Isaías 53, 1 diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? Essa é a primeira parte do versículo e daqui a pouco nós vamos estar lendo a segunda parte. Queridos, esse texto, ou melhor, esse contexto, esse capítulo de Isaías é todo falando sobre uma mensagem profética do profeta Isaías referindo-se a Jesus Cristo,
Lembra que eu lhe falei lá atrás, né? Que todo o Antigo Testamento ele apontava para a vinda do Messias? Todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, apontava para a vinda de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sempre foi a motivação, sempre foi o centro quando falamos do reino de Deus. No Antigo Testamento apontava para Jesus. E esse texto de Isaías é claríssimo, apontando para a vinda do Messias, apontando para Jesus. Ele está apresentando a Jesus Cristo. E ele começa perguntando: quem creu em nossa mensagem? Ouça bem, Isaías estava passando por um momento muito conturbado, onde ele pregava, ele profetizava tudo aquilo que Deus mandava. Afinal, ele era um arauto, era aquele que entregava o recado de Deus, um profeta. E ele se sentia abalado nessa pergunta, nesse questionamento, porque ele estava obedecendo a Deus, pregando a palavra de Deus, porém não criam nele. Não criam na vinda do Messias. Pensa bem, naquele contexto judaico, Isaías escolhido para pregar a vinda do Messias, para pregar contra as nações que desobedeciam a Deus. Então muitas pessoas colocavam a palavra de Isaías em dúvida. Ele era um profeta, porém que muitos duvidavam da sua palavra, porque o que ele pregava era, vamos dizer, absurdo. A vinda do Filho de Deus a essa terra. Bom, Isaías, ele estava ali falando sobre Jesus, ministrando sobre Jesus, e o seu coração estava doído porque não creem em mim. Quantos de nós nos sentimos exatamente igual ao profeta, né? Estou pregando, estou anunciando, estou falando verdades, mas estão colocando a minha palavra em dúvida. E isso se torna para nós, irmãos, realmente uma grande adversidade. Queremos orientar as pessoas acerca de Jesus Cristo e também queremos orientar as pessoas acerca de outros assuntos. Quantos de nós orientamos os nossos filhos, queremos orientar nossas famílias, queremos dar uma boa ideia no nosso trabalho, e aquilo para nós se torna uma grande adversidade quando a nossa voz ela não é ouvida. Quando muitos colocam em dúvida aquilo que nós estamos falando e coisas às vezes que nós estamos falando com tanta certeza, sabendo que vai trazer o bem para aquela pessoa. Queridos, nós não somos os únicos a sofrer isso. Todo mundo sofre essa sensação, né, ruim de falta de credibilidade na sua fala em alguma fase da vida. Porque os corações são duros, queridos. Os corações são duros. Nem todo mundo quer ou deseja um bom conselho. Aí, às vezes, nós adoecemos com essa adversidade, porém, o problema está naqueles que não querem nos ouvir, né? E nós adoecemos. Não vou falar mais nada, ninguém me ouve, ninguém está ouvindo o meu recado. Querido, nós precisamos falar, apesar da incredulidade das pessoas na nossa fala. Nós vamos orientar as pessoas até o fim. Até o fim nós vamos orientar, né? Orientar na palavra, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de bom caráter, mesmo que as pessoas não nos ouçam. Nós precisamos anunciar. Vamos à segunda parte desse versículo 53. Nós lemos o primeiro, agora nós vamos ler Isaías 53, a parte B. Vou ler todo o versículo agora, tá, irmãos? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Queridos, Deus nos manda pregar. Deus nos manda anunciar, como Ele mandou a Isaías. Anuncia. A tua parte é anunciar. Agora, a parte de revelar, a parte do convencimento é de Deus. É isso que a gente às vezes não consegue captar, a gente não consegue entender e acaba adoecendo. A parte de Isaías era anunciar, a parte de convencer é de Deus. E às vezes nós trazemos essa responsabilidade para nós. E quando nós trazemos um peso para a nossa vida que não é nosso, nós acabamos adoecendo, não suportando um peso tão grande sobre os nossos ombros. Queridos, a orientação de Deus para Isaías foi: anuncia. Fala, avisa, orienta, mostra toda a verdade. Agora, a quem o braço forte do Senhor revelar, a esse
entenderá a palavra e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Amados, o povo, a nação, precisa ser avisada das verdades de Deus. Como nós estamos anunciando agora, volte para Jesus, volte ao seu caminho, viva de bom caráter, porque Jesus está voltando. Quantas pessoas nos ouvem? Às vezes, o próprio familiar não nos ouve, mas a nossa parte é anunciar. Sabe por quê, queridos? Para não haver queixa depois. Eu não ouvi. Olha, papai, eu fui para aquela profissão porque você não me avisou. Olha, minha mãe, eu entrei nessa relação porque a senhora não me avisou. Hoje eu sofro por falta de aviso. Queridos, nossa parte é orientar. Precisamos falar com a autoridade de Deus, orientar, mostrar na palavra, filho, filha, marido, esposa, meu amigo, meu vizinho. Você está vivendo de acordo com a palavra? Quando nós vivemos de acordo com a palavra, vamos colher frutos bons. Quando nós não vivemos de acordo com a palavra, fazemos aquilo que Deus não quer, vamos colher as consequências. Precisamos falar. Precisamos anunciar como Isaías fez, mesmo que coloquem a nossa palavra em dúvida. Queridos, quando colocam a palavra em dúvida, o problema não é nosso. O problema é da pessoa que ouviu, que às vezes está com o ouvido surdo. Olha bem o que a nossa escritora, a nossa comentarista, escreveu aqui na página 67. Disse assim: entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos. Isaías estava pregando, porém a mensagem caiu em ouvidos surdos. O povo mostrava ser rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e de arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Uma pergunta diferente de hoje em dia? Nada diferente de hoje em dia. As pessoas estão preocupando mais em acumular riquezas do que com as coisas espirituais. A mensagem foi pregada a um povo de ouvido surdo, rebelde e inflexível. Mas tem um detalhe: foi pregada, foi anunciada por Isaías, foi anunciada pelos profetas, foi anunciada pelo próprio Jesus. E a palavra de Deus diz em João 1:1 que Jesus veio, João 1:11, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha bem, irmãos, coração rebelde e duro. Até eu ministrei sobre isso na quarta-feira na Igreja Batista de Bela Vista, A nossa necessidade de anunciar. Por quê, queridos? O inferno é terrível. O inferno é terrível. Nós não podemos deixar ninguém ir para lá sem ser avisado antes. Pode até ir, mas por escolha própria. Não porque nós nos negamos a anunciar a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que estão perto de nós. Precisamos pregar. Quando a incredulidade é sobre nós, é uma adversidade, mesmo assim nós precisamos vencer e continuar anunciando. Em segundo lugar, eu vou ver com os irmãos sobre quando a incredulidade ela é referente a Deus. O segundo tópico está escrito aí. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nós amamos. Misericórdia. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nós amamos. Como assim? Ainda sofremos com a incredulidade em Deus? Com a pouca fé em Deus? Infelizmente, queridos, ainda sofremos com isso. A incredulidade é falta de crença em Deus ou fé em Deus e em sua previsão. Queridos, essa falta de fé, essa incredulidade, nada mais é do que pôr em dúvida o nosso Deus. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de colocar em dúvida o que Deus pode fazer? Quando estamos intranquilos, quando não conseguimos descansar, quando vivemos preocupados, nós estamos colocando em dúvida o agir de Deus e aquilo que Ele pode fazer. Um alerta da pastora. A incredulidade, a falta de fé, foi um pecado que começou no céu. E depois esse pecado veio para o Éden. E no Éden ele se arrastou por toda a humanidade. Na verdade foram dois que andam sempre juntos. A incredulidade e o orgulho. Nasceu no céu. Quando, pastora, preste atenção, quando o inimigo colocou em dúvida
que Deus era Deus e ele achou que ele poderia ser maior do que Deus. O que ele fez? Ele implantou essa dúvida, ele implantou essa incredulidade no coração de muitos anjos. Porque diz a palavra que terça parte dos anjos do céu vieram para a terra, expulsos do céu junto com o diabo. Por quê? Permitiram que a incredulidade entrasse no coração. Duvidaram de Deus na eternidade. E quando vieram para essa terra, o inimigo confrontou com Eva no Éden. O que o inimigo colocou no coração de Eva? Incredulidade e orgulho. Primeiro, pôs dúvida no coração de Eva sobre quem Deus era e sobre a fala de Deus com ela. Olha bem, queridos. Colocou dúvida, colocou incredulidade no coração de Eva em respeito de quem Deus era. E no orgulho, colocou o desejo de Eva ser maior do que Deus. Igual ou maior. Olha como nós precisamos estar atentos. E quando implantou isso na humanidade, no coração de Eva e posteriormente no de Adão, isso vem arrastando a humanidade inteira. Incredulidade, falta de fé, por dúvida em Deus é um pecado terrível, terrível. E nós precisamos estar atentos, porque nós enfrentamos muitas adversidades em nossa vida por colocar Deus em dúvida. Vamos àquele texto bíblico que eu disse aos irmãos que eu ia analisar com vocês? Marcos, capítulo 9. Esse texto tem falado muito ao meu coração ultimamente. Marcos, capítulo 9, 23 e 24. Acha aí, por favor. Marcos, capítulo 9, 23 e 24 diz assim: a palavra do nosso Deus. Vou ler o 22 para os irmãos entenderem o contexto. Marcos 9, 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Misericórdia. Preste atenção, irmãos. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nós amamos. Esse pai ele estava desesperado com seu filho possesso. Desde a infância, o filho desse homem enfrentava essa situação terrível de estar espumando pela boca, de cair no chão, de rolar. Esse homem estava cansado. E ele trouxe seu filho aos discípulos para ver se eles pudessem expulsar aqueles demônios, mas eles não conseguiram. Quando ele chegou até Jesus, olha o que esse homem fala com Jesus: se podes. Isso é uma palavra, querido, cheia de incredulidade. Se Deus é o Deus do impossível, como que a gente pode falar isso com Deus? Se podes fazer alguma coisa, se podes, tem compaixão de nós. Olha o que Jesus responde a esse homem: se podes? Como assim se podes? Eu sou Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, né? E ele diz assim ao homem: tudo é possível àquele que crê. Preste atenção. O homem joga uma pergunta a Jesus: se pode? E Jesus joga uma resposta sobre o homem: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver. Se você não crê, você não vai ver o seu filho curado. E aquele homem, irmãos, pegou rapidamente essa mensagem de Jesus. E ele responde a Jesus: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, quantos de nós estamos precisando admitir a Deus, admitir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos sofrendo sim de incredulidade, estamos deixando de crer. Às vezes as adversidades elas são tão grandes sobre a nossa vida que nós nos sentimos duvidosos. Será que Jesus vai fazer mesmo? Será que Ele pode? Será que Ele quer? E nós vamos deixando esmorecer a nossa fé. Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Isso tem sido a minha oração.
porque ela existe e é uma luta constante que nós precisamos ter contra a incredulidade e o orgulho. Lembra? Nasceram no céu, foram para o Éden e arrastam toda a humanidade, inclusive eu e você. Então nós precisamos estar alertas, porque, queridos, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé tem nos deixado sem ver muitas bênçãos de Deus sobre nós, sobre aquelas pessoas que nós amamos, porque estamos descrendo do Senhor. Se podes, Ele pode. E nós precisamos crer que Ele pode. Demore o tempo que demorar, porque Deus tudo é possível aquele que crê. Continue crendo. E nosso terceiro e último tópico aí diz o seguinte: precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer a Jesus. Perseverar. Que palavra! Nunca deixe de crer. Muitos de nós estamos duvidando, estamos vivendo a incredulidade porque não estamos perseverando. Nós precisamos perseverar, queridos, entender que o tempo é de Deus e no tempo dele ele vai agir. Mas nós, quando chegamos tão perto da nossa bênção, deixamos de crer e ela vaza entre os nossos dedos. Quase que aquele homem deixou de receber a bênção sobre seu filho, mas rapidamente ele retratou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Precisamos perseverar o tempo que for necessário. Ter fé, irmãos. A fé é a base da caminhada cristã. Não existe cristão sem fé. A fé faz parte da vida cristã, do início ao fim, afirma a nossa comentarista. E ela afirma também: a fé deve e precisa crescer a cada dia. Queridos, sem fé, como diz Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu vivo na incredulidade, eu não estou agradando a Deus. Pai, ajuda-me na minha incredulidade. Terminando a minha fala, vou comentar com vocês sobre um testemunho muito próximo. Está vivo aos nossos corações. A nossa irmã Marli perseverou 53 anos pela conversão do seu esposo, o irmão Moacir, não é isso? E hoje ela está colhendo os frutos. Já pensou, irmão, se ela tivesse desistido e pensado assim: não, eu já estou duvidando, já passou muito tempo, não consigo mais crer nisso não. Para Moacir, impossível. Já pensou, irmãos? Glória a Deus que a nossa irmã não esmoreceu. Nós também não podemos esmorecer. É o que eu tenho falado a muitos irmãos da igreja. Até quando? Até o fim. Até o último fôlego de vida eu vou crer. E você também, na conversão dos seus, para que eles possam conhecer o Senhor Jesus, para que essa situação seja mudada até o fim, porque tudo é possível aquele que crê. Nunca deixe de crer. Queridos, que a nossa oração nesse domingo seja a mesma daquele homem no contexto de Marcos 9, versículo 24. Pai, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que o Senhor faça grandes maravilhas para que nós possamos vencer essa adversidade da incredulidade e vencer e perseverar e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até logo mais na nossa live, na igreja. Hoje nós vamos começar a comemorar o Natal de Jesus, Já é Natal para mim. Vamos comemorar sim, porque nós cremos que Jesus Cristo veio em carne. Ele viveu nessa terra 33 anos e nos ensinou exatamente o que nós deveríamos fazer, entre elas, crer, porque tudo é possível ao que crer. Deus te abençoe.